Está sempre ali a mão estendida para te ajudar. Bem-aventurado os de boa vontade. Eu quero muito me libertar desse vício feio, desse defeito feio. O vício é mais fácil se libertar, sabe por quê? Eu adquiro. É fumar, é beber, é falar mal, entre outros. O defeito vem com a moral, no caráter da pessoa. E já pode ser que venha caminhando com a gente há muitos milênios de anos. Então, o orgulho é que tira de você o quê? Quando eu falei que isso atrapalha a mover as nossas montanhas, o orgulho, ele está sempre, o maior intento dele é sufocar, abafar a humildade. E sem humildade eu não reconheço a montanha. Se eu não reconheço a montanha, eu não tenho como conversar com essa montanha e falar, sai daqui, vem para cá. Sem humildade, eu não reconheço aquilo que eu tenho que mudar em mim. Então, a fé é isso, diz pra gente. Muito gosto dessas palavras, muito bem estruturadas, porque eu sempre tive problema com essa palavra, essa questão de fé, envolve montanhas. Não é complica, não é nem confuso. Eu não chegava nem na montanha. Quem dirá? A fé, né? Assim, meu pai colocava muito essa passagem do Jesus apazigua a tempestade durante as chuvas, tempestade. Mas eu sempre pensava, mas a chuva tem que cair, então se a gente vai colocar, abrir a Bíblia e acreditar que a chuva vai passar, eu estou interrompendo o ciclo natural, aquilo me incomodava. Mas ele sempre ia passar, assim. Ele não deixava meu cachorro entrar, eu falei, então, se é uma questão de medo, por que eu estou deixando o cachorro? Então, na chuva ele não deixava o cachorro entrar dentro de casa. Na chuva, né? Tempestade. Então, a fé é uma palavra que sempre me incomodou, porque eu não sabia. Eu não assimilava muito bem. Tem que acreditar. Mas isso aí não tem. Eu já pedi tantas vezes, não aconteceu do jeito que eu queria. Então, aquilo não validava a minha fé, né? Acontecer. Parece que ficava faltando alguma coisa e você ficava sempre em busca dessa coisa que estava faltando. Né? Agora, você falou uma coisa da montanha, eu também nunca tinha dado atenção, porque eu nunca cheguei na montanha como um elemento de ser os obstáculos internos. Porque tudo que Jesus trouxe na época que ele esteve aqui foi para a nossa reforma moral, para que nós nos tornássemos pessoas melhores. E ele dava exemplos de acordo com o entendimento daquela época. Mas hoje a gente já está maduro para saber outras coisas. Então, nesse capítulo do Evangelho, cita lá essa passagem, né? Da fé que transporta montanhas, está na Bíblia. Mas ali, o Consolador, que é o Espírito elevadíssimo, de cunho angelical, divino, veio trazendo essas explicações para nós. Para que isso? Para que nós nos tornássemos melhores, por puro amor. Como deixar alguém na ignorância se eu posso esclarecer? Eu vou deixar você se perder porque você não sabe a verdade e eu tenho ela. Por que eu não passo para você? Eu vou passar. Eu vou dividir com você a minha bênção. Foi assim que o plano maior fez. Dividiu com a gente toda a bênção que o Todo-Poderoso, Pai do Universo, deu a cada um desses espíritos mais elevados. Para que eles trouxessem para nós também esse conhecimento. E foi com a permissão do Pai. Ele prometeu para Jesus que ia fazer isso. Que não nos ia deixar sozinhos. Então, quando ele dá o exemplo da montanha, a montanha é algo muito grandioso aos nossos olhos, difícil de imaginar. Se fosse um montinho de areia, né? Você ia pegar com a mão, tira daqui e põe para cá. Mas não é um montinho de areia, é algo muito mais poderoso. O que é esse algo muito mais poderoso? Muito mais poderoso? São os defeitos que nos escravizam, os defeitos que fazem você destruir sua família, os defeitos que fazem você comprometer uma nação, gerar uma guerra, ceifar vidas. Isso não é muito grande? Não é grandioso no sentido negativo? Mas ele disse que eu podia mudar isso. E dentro desse capítulo também fala a fé humana e a fé divina. E ele mostra
né? E eu sei que todo mundo aqui já teve experiência nisso, alguma experiência, alguma vivência da fé humana. Eu vou começar pelo o estudante lá do vestibular que tem determinação em passar no vestibular. E ele acredita. E eu quero ter a fase querer é poder. O querer é poder já é o insight dessa fé humana. E todo mundo fala, você não vai conseguir. Claro que eu vou. Claro que eu vou. Querer é poder. E aí tem toda uma situação que chama o contrário e ele persiste. Porque ele tem fé nele, que ele é capaz daquilo e trabalha para aquilo. Fé e ação. Ele quer passar no vestibular e estuda. O outro já diz, eu vou passar, eu quero tanto passar. Aí eu vou prestar para medicina, eu vou prestar para não sei o quê. Mas o cara não abre um livro. Aí se decepciona. Se frustra e culpa o universo, culpa o pai, culpa a mãe, culpa não sei quem, que não falou, que não aconselhou, que não ajudou. O cursinho que não prestou. Já aquele que persistiu, conseguiu. Aquele empresário que está lutando no seu dia a dia para estruturar a sua empresa, por menor que ela seja, ele tem a fé humana. Porque senão ele nem conseguiria dar o primeiro passo no projeto. É ou não é? E aí ele trabalha. Ele vai estudar o mercado. Ele vai ver o que ele pode fazer. O que cabe a ele, o que não cabe a ele. O que não cabe a ele, o que ele vai fazer? Ele sempre busca no seu interior aquela chama que já vem com a gente desde quando nós fomos criados. Nós, quando fomos criados por ignorância no passado lá, já temos a centelha divina em nós. Essa centelha divina que te capacita para tudo que você quiser. Tanto para o crescimento material como para o espiritual. Aquele que prioriza o material, vai trabalhar para o material e vai, com a sua força de vontade, conseguir o material. E se ele só prioriza isso, nada contra ele. Ele vai conseguir o sucesso do mesmo jeito. Estão me entendendo? Lei da ação e da reação. Trabalhou, conseguiu. Pelo menos na maioria das vezes. Existem também coisas do contrato que ele disse, que tem uma cláusula lá que você vai trabalhar pra caramba, mas não vai conseguir aquilo ali, não. Não vai. Porque você escolheu lá, colocasse aquela cláusula. Estão me entendendo? Porque você um dia também pode ter feito algo similar, né? Não valorizou, negligenciou e quis experimentar na pele o que é esse fracasso depois de tanto trabalho, tanto esforço. E essa centelha divina que há em nós vai falar conosco. Calma, tudo passa. Tá difícil? Vai passar. Essa vozinha que fala com a gente. Agora, aquele que prioriza um pouco mais o espiritual, vai da mesma forma trabalhar para que as suas ações gerem frutos, para que ele possa alcançar essa elevação moral e espiritual, para vivenciar num plano um pouco mais adiante. Porque se nós acharmos que tudo que eu fizer de bom eu vou colher aqui, estamos fadados à frustração. Porque tem gente que faz o bem a vida inteira e não leva louros disso. Aí a fé vem, dizendo assim, lembra que eu falei lá atrás, que às vezes a gente tem essa experiência da fé desenvolvida, e a pessoa estava aqui arrancando os cabelos por causa de um negocinho de nada, e a outra, o céu caiu na cabeça dela e ela estava tranquila? Então, que a gente esteja tranquilo, mesmo que tudo em volta esteja uma tempestade. E eu falo de experiência própria, que a fé é algo que não se explica, mas é algo transformador.
Algo que te coloca de pé, mesmo que você caia e o joelhinho esteja lá todo estropiado. Você levanta, tenta e diz, não dá para seguir andando. Então segue se arrastando, dá para ir. Vamos se arrastar um pouquinho? Ah, não dá para ir de joelho não. Vai deslizando. A cobra também não faz assim? É que a gente às vezes é muito descrente de nós mesmos. A gente, muitas vezes também, não acreditamos que há sempre uma mão maior guiando a gente. Não devemos esperar por ninguém. Tem também no Evangelho diz, né? Bate, que a porta abre. Ajuda-te, que eu te ajudarei. E a gente fica lá esperando, sentado, né, Eduardo? Não é o teu caso, óbvio que eu sei, né? Enquanto você é lutador. Mas a maioria das pessoas só reclama. Então, quando você perceber uma pessoa muito pessimista, né? Você fala assim, vamos pegar a Viviane pela crista hoje. Viviane, não, força, Viviane. Vai passar. Ai, mas tá difícil demais. Mas, Viviane, essa dor no braço vai passar. Mas eu tomei com tanto remédio, o remédio fez mal, e você não sabe que dor de cabeça que eu tô hoje. Ela desata a falar tudo que é ruim. Ela está propensa, né, a esperar que venha um milagre do céu e faça por ela, porque ela não está nem um pouco a fim de mudar nada. Só que também existe, para nós obtermos essa força para transportar essa montanha, há que termos reforma interior. Temos que abrir a portinha e falar, entra, que eu faço o resto. O que é abrir essa portinha? É a boa vontade de trabalhar por si, para ser melhor, para você deixar de ser esse egoísta que somos, né? Essa pessoa que a menor contrariedade é porque ela foi esquecida, ou pelos amigos aqui, ou pelos espirituais. Deus, olhe para mim, eu nem mereço isso. Como eu sofro. Não tem negocinho da hiena que fala? Céus, vida. Né? Tem gente que é assim, céus, vida, o tempo inteiro. Eu pergunto, o que você está fazendo? Nada. Aí fala, claro, mas então tem receita para a fé? A receita da fé, não há receita, como já dissemos. Há experiência na qual ela vai se inserindo. A dor é um meio de se adquirir fé. Quando eu disse há pouco, dificilmente alguém procura um lugar assim, uma igreja, um templo religioso, está tudo bem, está tudo certo. Mas às vezes acontece, e graças a Deus que isso acontece. Mas é na hora da dor que você é provado. Provado no quê? Na sua força de querer vencer, de se superar, de não se desequilibrar, de acreditar que você é forte. Eu sou forte? Sou. Eu sou forte porque há algo maior em mim que me faz ser essa fortaleza. Eu sempre brinco, seremos búfalos. Homens búfalos, mulheres búfalas, fortes. É na dor que você adquire, que você se conhece na fé. É na dificuldade que a gente desenvolve a fé. Porque é na dificuldade e na dor que o nosso amigo orgulho fica um pouquinho amedrontado e vai saindo de fina. O orgulho fala, não gosto desse assunto de dor. E vai saindo de fina. Aí a humildade fala, agora é minha vez. Lambe o chão. Não é, Paty? Nossa, mas eu não sabia que podia acontecer isso comigo. Olha, meu Deus, Cléo, quem te viu, quem te vê, como era a sua vida, como é a sua vida agora. Lambe o chão. Aí o seu orgulho fica lá só de longe, só na espreita, ele não foi embora não, tá? Cuidado que num segundo ele volta. E a senhora humildade, ela é muito educada. Não mede força com ninguém.
Se o orgulho quiser chegar, ele fala, fica à vontade. Se tem cadeira para você sentar, sente. E normalmente a gente puxa a cadeira. Né? E aí você vai percebendo que a dor vai... Tem uma frase que fala assim, né? Sovando a massa. Quanto mais você sova a massa, mais o pão fica macio, né? Fica bom, né? A dor sova o nosso espírito. Vai exercitando a sua paciência, a sua capacidade de aguentar, de crer em você, de se superar. Aí quando de repente você percebe, fala, nossa, parece que eu sou outra pessoa. Aí aquele que te irritava já não te irrita tanto. Isso aqui, de frente que eu estou passando, não é nada. Olha que engraçado. Aquilo que você já não suportava, pode falar o que você quiser, filho. Pode falar, nem estou ligando mais. Tem coisa mais pesada para enfrentar. Aquele que me feria, que falava mal de mim, pode falar, o problema é seu. Ai, não quero nem lembrar. Não é assim que funciona quando você tem prioridades? Você vai focar no que não é prioritário, sabendo que tem prioridades? E a dor é uma prioridade no que tange ao crescimento moral e espiritual. Porque no sofrimento, como eu disse, a humildade te abraça. E você se torna... Não é que é pequenininho. É nessa hora que você fala assim, pai, dá um colo para mim, que eu sozinho não dou conta. Segura minha mão, porque se você não segurar, eu não vou dar um passo. O que é isso? Admitir que eu não sou aquilo tudo que eu achava que eu era. Que a dor também me achou. Olha, estava com o endereço, está com o CEP lá. Aliás, eu acho que a dor já anda de Google agora. Waze, põe lá e já vai direto, não erra de jeito nenhum. Porque ela tem a relação de endereços. Então, portanto, não nos enganemos, nem nos iludamos, porque a dor, se tiver com o seu endereço, ela vai bater na sua porta. Só que tem um lance, né? Você não sabe que horas, né? E Jesus, já sábio, como sempre, já disse lá atrás, estejam atentos, porque você não sabe que hora que o ladrão vai chegar. O ladrão é a dor, que pode ter dois resultados. É o livre-arbítrio para reagir frente a. Você pode reagir diante da dor com resignação. E essa fé, eu diria que sempre essa fé começa na gente. Algo lá dentro diz assim, você é capaz, você vai vencer. Né, Maria Tereza? Você vai vencer. E agarradinho com aquela fé sua em você, está a fé divina. Você bateu na porta. E ela se abriu para você. Você teve atitude. Então, que a gente possa sempre se lembrar disso, que a nossa vida não é um rio maravilhoso, né? Cheio de pássaros voando por cima, patinhos nadando, peixinhos pulando, flores na margem. Às vezes é um rio revolto, de cachoeiras traiçoeiras, né? Por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. E precisamos estar atentos, porque num mundo como esse, não tem felicidade plena, não tem equilíbrio pleno, não tem coisa fácil o tempo inteiro. Né, Eduardo? Se nós temos essa consciência, deveríamos então nos preparar. Mas tem gente que vive assobiando no parque. Domingo de manhã, tá tudo lindo na minha vida, nada vai mudar, vou ser feliz para sempre. É ruim isso? Não. Positivismo é importante. O que ele pede é precaução, preparar-se para, sem se martirizar antes do tempo.
Isso é ter força, é que nem alguém prepara, mora num país que tem muita neve, não sei o quê, não prepara com o que precisa, né? Aquecimento interior, né? Os telhados têm que ser mais reforçados, a roupa tem que estar, né? Porque sabe que a nevasca vai chegar. Mas isso quer dizer que ele vive o tempo inteiro, ai, vai chegar a nevasca, ai, não, ele só se prepara. É o precavido. Então, que a gente sempre se lembre, quando a dificuldade chegar na nossa porta, ela vai chegar como forma de bênção. Sempre oportunidade de exercitar alguma coisa. Nunca nenhuma dor chega em vão. Ela sempre chega com um propósito de melhoria para você. Tem que estar perto para saber o que ela está querendo fazer com você. Né, Helena? A fé é uma confiança, então, de que as coisas estão meio no nosso plano, a gente tem que passar por aquilo. Exatamente. As coisas virão até piores, mas que você pode transpor. É que nem uma promissória que você assina. Eu digo que quando... Eu brinquei. As promissórias estão chegando também. O cobrador ao credor não tá tendo muita complacência, né? Mas eu que assinei a promissória. Esses dias chegou mais uma para mim lá em casa. Mas, quando você assina uma promissória, você tem que ter certeza que você vai dar conta com aquilo. Você não é um responsável. Concorda comigo? Fez um empréstimo, assinou a promissória para pagar, vai ter que pagar a promissória. Simples assim. Como pagar? Lutando, trabalhando para se fazer forte, para ter dinheiro para pagar. Assim são as promissórias no que tange as nossas provas. Assinamos essas promissórias no passado. E temos que dar conta dela. Nossa, mas se eu não pagar, o que vai acontecer? O que pode acontecer de eu não conseguir pagar? Sem problema. Lembra do homem do contrato? É que nem o credor da promissória. Ele fala assim, não, pode pagar o mês que vem. Ah, mês que vem? Não me dou conta não, só o ano que vem. Tá, perfeito. Vou calcular o juro aqui pra você. Você fala, não! Que nem um gato, não, deixa eu pagar logo, né? E o medo do juro. Mas só tem promissória nesse mundo que nós vivemos, de provas e expiações, porque é um mundo de seres imperfeitos ainda. Conforme a gente for galgando, subindo os degrauzinhos aqui, ó, vai chegar um dia que vai chegar num mundo que vai nos receber, porque nós seremos direcionados pela energia que trazemos em nós, que coincide com a energia desse plano. Eu não posso ir com energia desequilibrada para um lugar de energia equilibrada. Então, o dia que eu estiver niveladinha, bonitinha, com energia bacana, eu vou para um lugar bacana. Por enquanto, aqui não é tão bacana. Tem dor, tem desafio, tem as montanhas, né? Que nós entendemos agora o que é montanha, quando Jesus falou das montanhas. São as dificuldades em nós. Que eu digo, eu não quero você mais aqui, eu vou tirar isso de dentro de mim. Eu tenho poder para. E nós temos o poder para. Vou falar um exemplo de vício, que também é um esforço danado. Eu sempre fumei na minha vida até os 40 anos. Só tenho 42, tá? Só tenho 2 anos que parei de fumar. E aí eu fumava, que era aquela caipora, né? Porque a gente fuma, eu gosto de fumar, né? Prazeroso fumar. E eu pescava, né? Quando a gente ia pescar, fumava mais ainda. Ansiedade, né? Como qualquer ansioso, fuma mais, come mais, qualquer coisa mais, né? Então eu tinha comprado 2 maços de cigarro naquele dia. E havia fumado quase um lá na pescaria e trouxe de volta, né? Eu cheguei em casa, só tinha 2 cigarros. Falei, caramba, já começou a dar um desespero, porque de noite, tudo fechado, onde eu compro cigarro? Vai acabar de ser, tá? Tinha um amigo em casa, falou, Cléo, um cigarro? Só tinha 2.
Aí, eu tive que dar um cigarro para ela. Foi tanta angústia que eu falei assim, não, assim não dá. Eu lembro que estava assim um céu bonito, né, e saí lá fora da casa da minha mãe, estava com a minha mãe. Aí saí lá fora e deu um negócio em mim assim, olhei pro céu, peguei o cigarro assim, pegar o cigarro entre os dois dedos, né, olhei o cigarro sem acender, olhei pro céu assim. Pensei comigo, mas eu sou escrava disso. Olha a ansiedade que está me dando só de pensar que eu vou ficar sem. Olhei pro céu e falei assim, olha a minha conversa, séria, braba, com Deus. Acho que era com Deus que eu estava falando. Falei assim, olha aqui, esse é o último cigarro que eu vou fumar. Mas sem tua ajuda eu não dou conta. Olha, saiu tanto lá dentro de mim que eu vou te contar uma coisa. No dia seguinte, eu esqueci. Porque a minha mãe tinha uma vizinha e a minha mãe tinha ido, quando eu falei chorando do cigarro, minha mãe foi lá pedir para a vizinha e ela me mandou um maço com 3 cigarros. Só que eu fumei só aquele meu e disse, olha, esse é o último cigarro que eu fumo, mas sem a sua ajuda eu não dou conta. No dia seguinte fui trabalhar no INPE já e esqueci o cigarro, os 3 cigarros. Fumante não esquece cigarro, criatura, esquece pôr as calças, mas não esquece de colocar, no cigarro não esquece, não é? O que foi isso? E aí a sequência foi que eu não fumei mais. Fui me vencendo. As pessoas ofereciam, naquela época ofereciam, né? Quer um traguinho? Quer fumar? Não sei o quê? Quer um cigarro? Não, acabei de fumar. Eu não falei para ninguém que eu tinha parado. Porque se eu falasse que tinha parado, era um desafio a mais. Eu teria que cumprir para os outros. Então, quando nós nos propusermos a fazer alguma coisa, nos vencermos, ninguém precisa saber. Eles vão saber a hora que você mudar. Que houve um propósito em você. E eu nunca mais fumei. Sem ele não daria conta. Então teve 2 ações. A minha vontade, e botei o senhor orgulho lá e falei, sem você eu não dou conta. Então é para tudo na vida isso. Então a fé não é essa coisa inatingível, incompreensível. O que Jesus quis dizer é que nós temos esse poder em nós, mas também podemos contar com ele. Sempre. Tem a hora que é? Vou andar mais um pouquinho. Tem um trechinho que eu separei hoje aqui para ler para vocês, que falava sobre a fé. Oi. Você falou uma coisa interessante que a gente reclama muito, né? E muitas vezes é sempre do outro, né? Sempre o outro. Sempre o outro. É o governo, é o vizinho. É o filho. É sempre o outro. E muitas vezes é assim, tudo está errado. Tudo está errado, as coisas não funcionam. Em algum lugar que funciona direito, que não funciona. É a comparação, né? E a gente se esquece que, na verdade, isso aí é um desamor consigo mesmo. Desamor consigo mesmo. Porque, afinal, esse mundo está cheio de problemas. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou igual a todo mundo. Você não pode ser exceção, bem. Eu sou igual a todo mundo. Eu estou aqui para fazer o mesmo caminho que todo mundo está fazendo. Se eu não estaria aqui, eu estaria lá na ponta da escada. Lá. Né? Exatamente. A gente tem que... Mas isso também Isso também é o orgulho. Sou tão bom que eu não tenho culpa de nada, só os outros. E quando esqueci seu nome de novo. Esqueci seu nome de novo. O senhor Edgar falou agora, ele sopra as coisinhas aqui, sabe? Estou escutando, você falou. Ele falou do espelho. Para nós vencermos essas montanhas, é necessário que a gente tenha um espelho bacana, não daquele que distorce, não, pelo amor de Deus. Tá mais gordo, tá mais magro, tá torto. Não. Escolhe um bonitinho, que reflita realmente quem você é. Só que você não vai buscar no espelho o seu cabelo, o seu olho, sua boquinha, seu corpinho, a roupinha que você vestiu. Procure você, sua essência nesse espelho. E veja o que precisa mudar. Porque às vezes eu olho no espelho e falo assim, nossa, minha sobrancelha tem que fazer. Nosso cabelo tem que pintar.
Ai, nossa, tô fazendo uma plástica. Mulher é uma desgraça, né? Para no semáforo, fica assim, ó. Né? Bom, aquelas que já estão, né? As novinhas, não. Mas não é o caso das meninas. Viviane, né? Simoninha, Fernandinha, né? Patricinha, viu? Ah, eu não conheço você? Eu não quero apanhar lá fora, baby, não. Então, é você olhar para dentro de si. Quando você começa a lançar esse olhar para dentro de você, o senhor orgulho fica tão constrangido que ele vai caçar o que fazer. Porque ali é só você e você. E a humildade fala, vai que eu te ajudo. O que você quer mudar? O que você está enxergando aí que tem que mudar? Eu te ajudo. É você se ver limitado. Limitado nesse sentido de você ver suas deficiências. Mais forte o suficiente para mandar em você mesmo e mudar isso, esse cenário. Mas se eu não olho no espelho, eu não vejo. Se eu não vejo, eu não trabalho. Exatamente. Aí tá ali, você fala assim, não gostei desse espelho, é horroroso. Põe uma cortina nele. E sai lá falando assim, nossa, mas eu sou assim irritada porque você me irrita. Eu tô sem paciência porque você... Gente, você fala as coisas 10 vezes a mesma coisa. Isso é coisa pequena, né? Que eu tô dando um exemplo. Agora, outra coisa que eu vou dizer, também tiro por mim. Você quer se mudar, quer se melhorar? Bota o seu orgulho sentado e ore em você e veja o que você precisa perdoar. O que e quem? Ai, 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 sem o perdão, nós não vamos adiante. O perdão entrava tudo e qualquer ação no bem. Aliás, a falta de perdão. A falta de perdão causa doenças físicas desastrosas no nosso corpo. A falta de perdão causa desequilíbrio emocional e mental. A falta de perdão atrasa a sua vida, não deixa a sua vida fluir. Por quê? Porque você está atrelado àquilo que te magoou, que te feriu. Porque na época onde você se feriu, se magoou, você não estava de braço dado com o orgulho, não. Você estava atrelado a ele. Porque só se magoa quem tem um orgulho latente. Eu? Olha, fez isso comigo? Quando eu olho e vejo, como o Fábio falou, eu sou igual a todo mundo. Eu não sou chique não, bem. Eu sou chique, bem, né? Sou melhor que os outros. Eu sou igualzinho a todo mundo. Se a dor te fere, por que não pode ferir a mim? Se o outro falou torto com você, por que não pode falar torto comigo? Agora depende de como eu reajo, que olhar eu dou sobre. É isso que vai fazer com que eu me magoe ou não, que eu tenha facilidade de perdoar ou não. Ah, é fácil? Não. Quando você se magoa, é como quando você cai. Cair é pecado? É errado? É condenável? Não. Complicado é não levantar. É errado? É condenável você se magoar na condição humana? Não. O importante é não manter essa mágoa. Obrigada. Que minha bonita, Gilmara. Nós temos uma família aqui toda linda, né? Entenderam como é que funciona o caminho da bênção? O que é essa fé que move montanhas? Onde ela começa, onde ela vai? Que alimento eu dou para ela? Quem é responsável por essa fé? O que ela pode me trazer? Ah, e tem também, se a fé é acreditar em algo de forma tão real que eu faço isso se materializar, nós usamos uma palavra, é acreditar em algo de forma tão forte que eu faço ela se materializar. Cuidado com o contrário.
Cuidado com o contrário. Porque às vezes eu estou afirmando, mesmo que inconsciente, alguma coisa muito negativa para mim. É a pessoa negativista. Que tudo é... Não vou tomar. Vai acabar, né? Ah, já vai pegar? Ah, tá. Então, quando nós nos colocamos numa situação, numa postura negativista, eu me conecto com um lado negativo também. Lembra quando eu falei que a gente desenvolve a fé de que eu vou ter um projeto e vou ter sucesso nesse projeto? Comecei aqui a desenvolver essa fé em mim. E eu não tenho uma fé que vai dar errado, vai dar certo. Então, brotou a fé divina, ela advém da fé humana. Porque não tem como eu ter fé em Deus, como eu falei de novo agora, se eu não creio em mim. Então, eu conectei a minha força, minha esperança, minha certeza a uma energia maior que vai me auxiliar também nesse projeto. Em todas as coisas que acontecem na vida, materiais ou não, está inserido o plano espiritual. Em tudo. Em tudo. Nada é o acaso. Por mais descrente que você seja, cético, existe uma energia maior. Tem gente que não quer falar Deus, a palavra Deus. Eu não falo a palavra Deus, porque eu não acredito em Deus. Certo? Dê o nome que você quiser. Mas está ali a energia. Te impulsionando. Fazendo você levantar, mesmo com o joelhinho doendo. Fazendo você seguir, ou fazendo você várias vezes se levantar. Pelas várias vezes que você cai. Porque a gente não vai cair uma vez só, não. A gente vai cair várias vezes. Mas o bacana é que você sabe que você tem força para levantar. É nunca desistir. Nunca desistir. Tem uma historinha que eu gosto de contar ela. Tinha um senhor, um rapazinho, um rapazote, cujo pai era militar e muito rígido, né, assim. Aí ele está muito doente, o pai dele chama ele de um lado e fala: filho, eu estou partindo, não tenho muito tempo de vida, né? Mas eu quero, apesar do que eu estou deixando de estrutura para vocês, eu quero te deixar algo de muita importância. Pegou um anel e botou no dedo do rapaz e falou assim: você só vai olhar o que está gravado nesse anel em momentos de grande alegria ou de grande dificuldade. Promete para o pai. Prometo, pai. O tempo passou, o pai morreu, o filho cresceu, ficou adulto, galgou também na carreira militar, casou-se, teve um filho. Com 3 anos o filho foi atropelado e morreu. Só que antes disso, ele teve uma passagem de ascensão, né? E que ele lembrou do pai, mas ele não quis tirar o anel, que estava tão ocupado, que ele não tirou o anel. Mas na hora que o filho faleceu, ele lembrou que o pai falou. Um momento de tristeza, de dificuldade, ele tirou o anel, estava escrito assim: isso também vai passar. E aquilo deu uma estrutura de conforto, de consolo para o pai. O tempo passou, a vida chamou para os afazeres da rotina, ele foi galgando cada vez mais na carreira de militar, muitos anos lá na frente, já bem maduro, um senhor já de idade, foi condecorado com muitas medalhas, e naquele dia era mais uma medalha que ele ia ganhar, mas era uma das mais significativas de poder, né? Aí ele estava subindo as escadas, tinha um menininho com a bandejinha, com as medalhas, né? Assim na beira da escada, ele: sai da frente, você está me atrapalhando, eu estou com pressa, sai da frente, menina. Ai, desculpa. E ele foi todo, né, chegou lá, se pôs lá na frente, todo mundo, aí chamaram ele no púlpito, né? Aí ele foi lá, foi homenageado, e batem palma, e o orgulho foi inflando ele: eu sou o poder, né? Oh, mas que momento maravilhoso, todo mundo aplaudiu de pé, ele lembrou, tirou o anel e falou: isso também vai passar. Então são 2 momentos. Na hora da dor,
e veio exercitando a dor, bateu na porta dele e veio exercitando a fé de que ele precisava vencer. E o pai deixou no anel, isso também vai passar. Nada dura, o mal, a dor não dura infinitamente. Mas também os momentos de alegria, de lazer e de sucesso também passam. E é bom que você mantenha o equilíbrio nas duas situações. O que esse nosso rapaz aqui da história, né? Talvez tenha tirado um proveito maior na hora da dor. Porque na hora do ênfase, de enaltecerem ele como ser, como pessoa, como autoridade, ele até esqueceu que o menininho ali, humilde, estava segurando a bandeja com a medalha que ele ia ser condecorado, né? Nem para o lado não olhava para os mais humildes. Mas logo, logo o anel chegou com o dizer do pai, dizendo, isso também vai passar. Então, cuidado, né? O senhor orgulho não perde tempo, ele é oportunista. Tá bom? Então, humildade, perdão e crença em si te levarão fatalmente a essa fé divina, essa certeza que você não está sozinho, que por pior que esteja o cenário, você não está só. Escolha a melhor parte da situação ruim. Olhe sempre a melhor parte. Tem sempre uma melhor parte, por pior que seja a situação. E está em nós sabedoria para tirar essa melhor parte e aplicar em nós mesmos. Não se preocupe com o outro vai dar conta dele. Temos que nos preocupar conosco. Então, nem todo dia é dia de vitórias. Vai chegar um dia que você vai estar desapontado com a vida, desanimado, é nessa hora que você vai lembrar, isso também vai passar. E na hora da vitória, da abundância, gratidão. Porque também vai passar. Você vai ser chamado a seguir a sua rotina de encontro com a dor. Não que está escrito que todo mundo deva passar infinitamente por dores, não é? Mas o maior prêmio para quem lida bem com a dor, para quem tem a resiliência frente às dificuldades, às situações variadas, e a resignação frente a esses desafios, é a paz interior. Que delícia! Quem convive com a paz interior já tem o maior dos presentes. Pode estar tudo em volta caindo. Você está equilibrado. Então a gente vem na casa espírita, a gente escuta algumas conversas, né? A gente está aqui falando, eu falo umas coisas, né? Mas, na verdade, quem vai fazer por vocês são vocês mesmos. Não adianta. Né? E às vezes você busca uma casa, recebe dali aquela estrutura que você precisava e parte para um caminho que você vai escolher, mas levou com você aquela estrutura que você precisava. A doutrina não pede para ninguém virar espírita. A doutrina vem pedindo que você seja a pessoa melhor, para você lidar com seus reveses no dia a dia. Para você lutar e vencer a luta da convivência diária, principalmente com os seus familiares. Porque a prova primeira está na família. São raras as famílias que vêm assim esbanjando amor. Ai, como se amam, né? Todo mundo se ama. É bonito de ver, né? Mas a maioria vem com essas rusgas do passado. Porque é a forma de eu reparar, de eu aparar as arestas. Se eu devo para você, eu não posso nascer e ficar longe de você. Eu tenho que nascer e ficar próximo de você. Porque eu não devo para ele, devo para você. E como é que eu vou pagar o que eu estou devendo? Convivendo com você. Então lembra, se tem um parente difícil, um filho desafiador, um marido que exige paciência, uma esposa que
te desafia. Olha, trocando os olhares, casais, né? Lembre-se, é a oportunidade bendita do resgate, de aparar as arestas, de acolher aquele que foi o seu inimigo, de dar o amor que você negligenciou no passado, de dar a compreensão que você tinha que ter dado e não deu. Tudo tem um porquê. Não precisamos perguntar o porquê. Tem mas por quê? Pergunta para quê? Dá o seu melhor, dê amor. Independente se o outro vai reconhecer ou não. Como é que dá amor? Ai, mas eu não tenho esse negócio de amor, não. Procure uma palavra mais doce, já que você é sempre estúpido ou estourado. Exercita ser mais doce. Se você é impaciente, 1, 2, 3, 4, 10. Não deu 10, 100. Começo é difícil, mas vai vencendo. Não vou vencer, sai de perto. Tem um negócio engraçado, sabia? Que a gente, às vezes, principalmente nessa relação familiar, eu sempre falo assim, tem família que fala assim, né? Que não se suporta, mas não falta no almoço do domingo. Gente, mas se não se suporta, por que vai? Aí só, já viu que vai sair de lá com faíscas, né? Bom é que você vá se preparando para que se surgir aquela situação que sempre surge, você já reaja de forma diferente. Aí você fala, opa, venci! Fulana falou aquele negócio, eu nem respondi. Né, Helena? Então é assim, nós temos que ter estratégias. Se eu não posso com o bicho, eu vou fugir dele por enquanto. Não é se aliar a ele. É evitar. Se eu não posso evitar, nos preparemos. Você vai para uma guerra sem conhecer o inimigo? Você vai para uma guerra sem armas? Você vê a briga que está aí, né? Essa guerra, né? Que está acontecendo aí. Todo mundo quer se estruturar com armas mais poderosas. É uma forma de autodefesa. É uma coisa meio doida que está sendo comparada, mas é isso mesmo. Então nós temos que também ter estratégias e armas para lutar contra aquilo que eu sei que eu vou ter que enfrentar. E na verdade essas armas estão dentro de mim e o maior inimigo sou eu mesmo. Com que arma eu vou enfrentar a resistência e não revidar? Com humildade. Porque se eu deixar o orgulho, a primeira coisa que vem, hã? Tá falando com quem? Você pensou o que você falou? Você repete. Eu não é. Eu dei risada. Isso são infantilidades nossas que ainda nos fazem cair em desequilíbrio. O dia que a gente estiver um pouco mais maduro, né, já vamos enfrentar essas situações com mais tranquilidade. Eu dou citações pequenininhas e até corriqueiras, porque é nelas que a gente se enrosca. É com elas que vai crescendo as maiores. Tá bem, gente? Então, enquanto o pessoal lá está terminando, a gente vai encerrando aqui também, tá bom?